Boa tarde a todos. Boa tarde. Para embasar o nosso tema de hoje, nós vamos ler uma passagem de Jesus Cristo que está no Evangelho de João. Está no capítulo 21 e vai da 15 até a 19. Tendo eles jantado, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Estes é porque o Pedro estava relatando a Cristo acerca de pessoas que estavam fazendo comentários sobre ele. Está no capítulo anterior. Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Daqui mesmo, né? Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Cristo: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe Jesus de novo, perguntando-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez. Porque lhe perguntou: o amas-me? E então respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de experiências que passamos quando não temos uma identidade como que dizemos que somos. E vou ouvir dos outros. O Chico psicografou um livro, Caminho, Verdade e Vida, onde o Emmanuel nos traz um olhar sobre essa passagem de Cristo. Eu vou ler um capítulo, esse capítulo que ele trata desse olhar, e aí trabalharemos juntos. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Amas o bastante é o título do capítulo. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. Só um minutinho. Será que não é melhor convidá-la para sentar aqui? Pelo labial, a pessoa entende melhor do que quando senta longe. A senhora está ouvindo? Mais ou menos. Tá. Uma coisa que senta ali na frente, que é melhor. Aí lá eu fico com a cabeça muito tempo, o problema lá não. Tá bom. Tudo bem. Eu vou reler de novo, já que eu parei. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a indagação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é bem mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores.
o pescador de Cafarnaum, iria contribuir na elevação de seus tutelados no mundo terreno. Iria apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do mestre nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador com relação a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se de forma visível a ele em postulado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que nossas conquistas intelectuais valem muito, que nossas indagações são louváveis, que nosso trabalho digno é bendito, mas, em verdade, somente seremos efetivos e eficientemente colaboradores do Cristo se tivermos amor. Se alguém quiser ler em casa, está na página 209 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos abrir o nosso momento até aproveitando a experiência que temos nos atendimentos, não só de gabinete, como nas nossas visitas que a gente vai fazer passe nas pessoas, e algumas até mesmo, lastimavelmente, já em momentos terminais, e elas nos perguntam, eu ainda gostaria de, mesmo estando sabendo que já estou indo embora, saber qual é a minha missão na Terra. Nós temos percebido que às vezes temos dificuldade de enxergar nossas missões no cotidiano. E uma das grandes tarefas da Casa Espírita hoje, dos trabalhadores do Espiritismo hoje, é ir nos sensibilizando a todos a perceber que nossas missões são exatamente o nosso cotidiano. E que nossa maior missão são aqueles que estão muito próximos de nós. E que o primeiro próximo somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo cuidado conosco. Somos responsáveis pela caridade conosco. Somos responsáveis pelo trato conosco. Porque trataremos bem, cuidaremos bem, ajudaremos bem a humanidade na medida que estejamos bem ajudados, bem cuidados. Nós vivemos num momento em que as dificuldades são tão grandes que já não são mais ligadas apenas ao invisível. Às vezes a gente achava muito difícil administrar o invisível. Administrar a nossa relação com os espíritos desencarnados, administrar a nossa relação com os nossos sentimentos mais íntimos, que a gente não os enxerga, apenas sente. Mas chegamos num momento cultural em que nós precisamos nos mexer, nos impostar, nos verticalizar e ver que nós estamos conseguindo não enxergar sequer o material. Nós estamos tendo dificuldade de enxergar o que devemos comer e o que não devemos comer. Estamos comendo qualquer coisa. O que devemos beber, estão falando de ordem física mesmo. Já não enxergamos mais o que devemos beber. Bebemos também qualquer coisa. Caiu nesse copo, está servido numa bandeja, estamos nós bebendo. Está fácil, está bem na esquina, é ali que eu vou comer. O local que vende alimento na esquina pode ser o pior alimento, mas nós nos amamos tão pouco
que nós acharemos que caminhar para uma feira de produtos orgânicos que estiver a 7 quarteirões, não precisa mais que 7 não, não é número cabalístico não, viu? É o número que apareceu. Se estiver a 7 quarteirões e a 1 quarteirão estiver o veneno, pois a gente come o veneno. A gente não se ama o suficiente, não nos amamos o bastante para achar que vale a pena colocar 2 sacolas retornáveis no braço, encher numa feira de orgânico e trilhar nossos quarteirões com uma em cada ombro. Mesmo que sabemos que estamos estragando um sistema que ninguém saberá refazer. Que seremos seres remendados. E mal remendados, viu, gente? Não nos iludamos. Não estou falando mal da medicina. Os cientistas investem o máximo que podem. As empresas ligadas a serviços de tratamento de doença investem o máximo que elas podem. Os médicos nos hospitais fazem o que eles podem. A natureza eles não vão copiar. Nós não conseguimos copiar a natureza. Nós podemos, acabei com o fígado, pego um pedaço do fígado dessa moça e põe em mim. O resto da minha vida eu vou ter que tomar produtos para baixar minha imunidade para aquela peça ser aceita. O resto da vida. Me elegi ali para ter o resto da minha vida a possibilidade maior de vírus da gripe, vírus da bacilo da tuberculose, vetores da AIDS, ter uma possibilidade maior de desenvolver câncer, porque é ligado ao sistema imunológico, as células cancerígenas nascem, ela não nasce cancerígena, ela nasce uma célula deformada, nasce uma célula fora de forma. Se eu tenho um bom sistema imunológico, todos temos, todos os dias, na nossa multiplicação celular, nascem muitas células fora de forma. E nosso sistema imunológico, nossas células responsáveis por capturam, fagocitam, que é comer aquela deformada, morre junto com ela e vai embora. Nas fezes, suor, urina. Quando nos elegemos a fazer um transplante, estamos nos elegendo a ter esse sistema prejudicado. E é o mal necessário. Ainda não temos não temos um recurso melhor. E a hora é para fazermos indagações. Somos o país, depois eu vou para o mais espiritual, viu, gente? Mas esse é um assunto que também nós não podemos deixar passar. Nós somos o país hoje, o maior produtor e consumidor e utilizador de agrotóxico do mundo. Do mundo. Todos sabemos, todos vemos. E todos sabemos o prejuízo do agrotóxico no nosso sistema. Nós precisamos nos amar o bastante para saber que nesse cotidiano que está aqui acontecendo, e nós, cada um vivendo naturalmente, que naturalmente nos sensibilizemos a nos ver como missionários. E todas as nossas lides cotidianas de um missionário. Missionário para comprar comida, missionário para varrer a casa, missionário para cozinhar, missionário para estudar, missionário para ver que assunto quer aprender, que assunto nós queremos ser veiculador de vibrações nele. Com os talentos que eu trago, cada um traz seus talentos. Um gosta de cozinha bem para a família, talento maravilhoso.
que deve ser valorizado, em primeiro lugar, por nós mesmos. Pelos outros será em consequência, é um desdobramento. O outro tem talento para ser diarista. É aquela diarista que vai embora no final do dia e nós temos prazer de entrar na nossa casa. Tem prazer de sentar e ler um livro, percebendo que o chão está limpo de verdade. Os móveis estão limpos de verdade. Que a toalha da mesa foi sacudida. E que aquela que requer um pano foi passado o pano com buchinha de sabão, etc, etc. É a missão dessa pessoa. Ele é um missionário. Trazemos todos talentos e em função desses talentos nós vamos desenvolvendo nossas vocações. Que algumas nós não nos tornaremos profissionais formais nelas. Mas seremos profissionais em produzir padrões vibratórios e disponibilizar para a humanidade. São nossas vibrações. E o grande perigo é que é uma missão que naturalmente nós fazemos. Se eu estou cuidadosamente observando e selecionando o que eu quero pensar, o que eu quero manter no meu pensamento, o que eu quero veicular, os diálogos que eu quero fazer, os que eu não quero fazer, sabendo dizer sim e não, bater em retirada quando o grupo é coeso no assunto que eu não acho que deva ser veiculado ali, e eu ter a dignidade de saber dar um abraço em cada um e diplomaticamente pedir licença e sair. Se eu estou nesse cuidado, estou produzindo vibrações e disponibilizando. Se eu estou agindo à revelia, estou produzindo padrões e disponibilizando. Não há como não disponibilizar. Não há como não produzir. Ah, não estou pensando em nada. Não existe. Não pensar em nada. Tanto que nós temos dificuldade de meditar, porque meditar é estabelecer uns minutos para permanecer ali, nos esforçando para permitir liberar espaços dentro de nós em matéria de pensamento. Mas nós temos dificuldade. Por quê? Porque o pensar é um ato tão natural que quando nós pensamos que não estamos pensando em nada, entra um pensamento. Aí nós focamos novamente na respiração e nos damos por felizes que estamos focados na respiração, e uns minutos mais e entra, nem que seja uma nesga de pensamento. E a gente de novo, conscientemente, foca na respiração. Isso nos mostrando o quanto pensar é natural. Mas se trazemos essa potencialidade de pensar naturalmente, nós já podemos nos perguntar: amo o bastante para verificar quais são minhas vocações, fortalecê-las no sentido do bem, para disponibilizar vibrações boas para a humanidade? Porque não existe pensamentozinho. Esse é o outro perigo. Amo bastante para saber que necessito cuidar de me munir de conteúdos de maneira que o meu ato natural de pensar seja com qualidade, para que naturalmente eu pense coisas plausíveis no sentido do bem para mim e para todos. Para isso nós temos que nos encher de bons conteúdos. E é uma hora de teste para nós. As TVs, o rádio, as mídias todas, os celulares que carregamos para todo lado, e plim, 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 plim,
fulano jantou, Beltrão não jantou, o jantar da família, fulano engravidou, fulano noivou, Beltrão terminou o namoro, o presidente de não sei quem fez não sei o que, o presidente de tal país fez não sei o que, e a sofreguidão. E toda hora, plim no celular, cai a chamada, a pessoa que estava até, quem sabe, meio que concentrando em ler alguma coisa plausível, já vai para lá, viu? Qual é a mensagem? A Gilda está dizendo que Daniel saiu para caminhar. Ah, meu pai. Aí a pessoa gastou um tempo indo para olhar no celular, o outro lendo, o outro deletando. Aí, plim. A Aninha, bom dia! Porque tá a Aninha rindo. Aí, bom, como a Maria Silvana dorme um pouco mais que a Aninha, daí a pouco a Maria Silvana se levanta. Bom dia! E os conteúdos? E vai pedir para não mandarem tanta coisa. Ah, fica ofendido, não gosta ofendido. de mim. Estrutura-se um grupo que é um grupo filosófico. Ah, vamos fazer um grupo filosófico, vamos. Aí começa todo mundo, bom dia, até logo, vou almoçar, estou saindo com minha filha, estou saindo com não sei o quê. E os conteúdos? E aí vamos, e a vibração? E a qualidade da vibração? E aqueles irmãos, agora vamos voltar aqui para o nosso tempo. E aqueles irmãos que naturalmente, que é tudo processo natural, irmãos que naturalmente fazem parte da nossa rede. Vamos pensar em irmãos que são tutelados por nós, que nós não somos tão ruins assim, a ponto de não existir espíritos que necessitam de nossas vibrações orientadoras para o bem. Todos nós já alcançamos condições de missionariamente, no cotidiano, fortalecer irmãos nossos num processo natural, só com o que nós dissipamos, sem ter que ligar para ele, dizer, levanta, vai, faz, fica feliz, pense que ele vai voltar, ou então pense que ele não vai voltar, mas vai aparecer uma pessoa boa. Não, é um atendimento natural. Deus é muito bom, Deus é muito justo e muito democrático. Quem estiver necessitado não está isolado, está em rede e a ajuda vai chegar. Somos todos orientadores, fortalecedores, alimentadores, dependendo do que temos para oferecer, de elementos que ajudarão os espíritos. E a nossa pergunta é: quero ajudar em quê? Fulano está abalado. E é alguém que faz, por alguns vieses de abertura da consciência, sintonia fina comigo. E ele está passando um momento daqueles difíceis. Está precisando receber apoio, orientação, incentivo, frequências vibratórias que o ajudem a se sustentar naquele momento e não só sustentar, enxergar um horizonte para chegar. Enxergar esse horizonte. E aí, se eu estiver naquele período embalada na falta de propósitos, qual vai ser a possibilidade dessa pessoa se erguer com mais facilidade? Porque nós temos que pensar em produtividade. Agora vamos pensar em produtividade negativa, porque até então a gente dividiu
o mundo em coisa boa e coisa ruim, uma coisa meio estanque, e a hora de a gente alcançar os sentidos diferentes das mesmas palavras. Vamos pensar na palavra produtividade do que não é o bom. Uma pessoa está passando por um revés e ela já traz, por traços genéticos de família, tendência à depressão. E traz no seu acervo, em função desse fator genético ligado à depressão, ela traz no acervo de cultura social dela um histórico de muito suicídio na família. E é uma das pessoas que faz parte da nossa rede ali de atendimento, nossa sintonia. Qual a possibilidade que nós temos de efetivamente ajudar essa pessoa a promover momentos novos com o nosso pensamento? A possibilidade é enorme. E é direta. E é em tempo real. Agora, essa possibilidade que existe, que está aí, pronta para entrar em ação, depende ou não depende de como estamos tratando-nos no nosso cotidiano. Amo o bastante a humanidade para buscar ser alguém que faz, por exemplo, disciplina, que faz autodeterminação, para ter autocontrole, e estar em condições de, no cotidiano, me sustentar nas minhas vidas missionárias. Para isso a gente não precisa ser santo, não precisa ser alguém que não é nada social. Não, nós vamos seguir nossa caminhada. É Cristo nos dizendo, viva como vivem os homens do vosso tempo. Mas que no seu viver, você não tenha que se envergonhar diante do Pai. É isso. Nós não temos que abandonar a nossa família, não frequentar as reuniões sociais deles. Mas uma coisa é certa, permanecer todo o tempo do mundo, na maioria das vezes não vai dar. Mas para isso existe até logo. Existe abraço. E para isso existe uma coisa fantástica. Todos nós temos um amontoado de coisas em casa, atrasadas, sem fazer. Não fica desculpa esfarrapada nem mentira. Fulano, eu vim te dar um abraço, eu vim também te dar uma ajuda. Aí a gente já trabalhou bastante, a gente já chega trabalhando, já chega colaborando, rala bastante, é intensamente ativo ali. Na hora que viu que é a hora de dar até logo, a gente tem convicção para dar até logo. Inclusive a gente já deixou o traço positivo ali. Ela veio, ajudou tanto, fez tanto e tal, e teve que ir embora. Vamos embora. Também faz parte do nosso cotidiano dar até logo. Na medida que vamos percebendo que servimos a Deus é servindo ao próximo. Imagina, na hora da gente desencarnar, passar pela angústia de perceber ali, naquela hora. Porque eu digo para vocês que esse saltinho que os espíritos dizem que a gente faz ao desencarnar, esse saltinho começa antes de desencarnar.
Na hora que as pessoas estão prestes a desencarnar, vai abrindo uma clareira em algumas casas, que elas começam a enxergar essas questões. Ela descobre que ela não serviu ao próximo, que ela não serviu a si o material de primeira qualidade que ela podia ter servido. Porque essa é outra questão. Servir, não tem como não servirmos. Tem a gradação na qualidade do que servimos. A gente dá umas paradas para todo mundo pensar. Só o fato de eu estar aqui olhando para os senhores, esses rostos lindos, essas composições tão maravilhosamente bem feitas, já estão me servindo. E quem sabe muitos pensam assim, fui lá, sentei, só escutei, eu não fiz nada por aquele lugar. Fez muito. Eu não fiz nada por aquela mulher. Fez muito. Só o fato de conseguirmos nos deparar uns com os outros e poder avaliar, e poder enxergar, poder sentir a presença de cada um, está fazendo muito. O nosso grande cuidado vai ser com os materiais que eu vou recolhendo mundo afora, na medida que eu vou servindo e sendo servido o tempo todo, o que eu tenho constituído em mim para o serviço do próximo momento. Porque nele nós podemos mexer. O espírita de hoje, a casa espírita de hoje, eu não fiquei nem um pouco preocupada com a vida passada. E estamos certos de que nosso presente flui com a experiência, sim, construída no passado, mas que nossas questões do presente, necessariamente, não estão atreladas ao passado. Estão atreladas ao presente, ao passado próximo e ao presente, que é agora que estamos vivendo. Que até bem pouco tempo, nós não tínhamos um conceito de Deus tão bom como temos hoje. Nós estávamos sempre pensando que todos os desarranjos de nosso momento atual eram em função de seres ligados a nós em vida passada e que estavam aqui agora nos incomodando. E nós nos perguntaríamos hoje, se eu estou servindo bem ao meu Criador, bem dentro do meu possível agora, e cada próximo traz o Criador em si, portanto, ele está sendo bem servido, por que nós nos embaraçaríamos em função de vida passada? E a outra coisa é, se eu amo bastante o meu Criador, a vida, a mim mesmo, a humanidade, e na medida que eu desencarnei e rompi os laços físicos que uniam-me a algumas pessoas em encarnações anteriores, e essa pessoa também fez revisões, essa possibilidade de nos atrelarmos de novo é tão grande assim a ponto de nós podermos dizer que essas pessoas estão sempre voltando para estar conosco. Primeiro, e só de nós olharmos para o conceito de Deus, que é a sabedoria cósmica. Portanto, ele é profundamente ecológico, que Deus teria arquitetado um sistema que pessoas já se estraçalharam e voltariam a se estraçalhar de novo. Uma repetição. Ou ele criaria um sistema aberto onde, você e Nájila, Gilda, já tiveram suas experiências juntas
Algumas coisas vocês realmente aproveitaram para o bem. Algumas coisas vocês não souberam aproveitar uma na outra. Só pelo que vocês aproveitaram no bem, vocês se tornaram pessoas que agora separada é melhor. Porque você vai levar algo que você construiu junto com ela para um outro grupo social e ela vai para um outro. E vai ali levar sementes. Semear, regar, adubar, carpir de novo, adubar de novo, regar de novo e fazer novas produções em espaços separados, porque afinal assim caminha a evolução. Esse é o conceito de Deus atualmente. Criou um cosmos aberto, pessoas livres. Um dos princípios do Espiritismo é o livre-arbítrio. Estamos aí arbitrando nossa vida, tomando nossas decisões, iluminados por nossas experiências anteriores, pelo nosso Criador, iluminados pela prece, iluminados pela meditação, pela reflexão, iluminados também por todos os que compartilham conosco dadivosamente os seus padrões vibratórios, suas vibrações. E vamos aí nos iluminando. Com muita fé em Deus, nos perguntando sempre se amamos o bastante para resolver aquilo que estamos ali para resolver naquele momento. Amo bastante o meu Criador para entender que essa família que eu escolhi reencarnar é a melhor para mim. Eu amo bastante o meu Criador para admitir que Ele não erra e que se eu vim parar numa família foi uma oportunidade que eu tive de escolher. E aí vamos descobrir na família o que é que estamos ali para aprender. Uns estarão ali para aprender a ser mais comedidos. Porque tem um irmão que qualquer coisa que a gente falar um pouquinho desviado, vai virar uma fogueira contra nós. E a gente quase virará Joana d'Arc dentro dela. Aí a gente já vai aprendendo a moderar todo dia. Modere o tom, modera a altura, modera a palavra, modera o conteúdo, modera a presença perto dele. Fica perto, mas procura distanciar quando for possível, para não ter perigo de arranhar. Estamos ali aprendendo. E vai, a encarnação inteira. E a gente aprendendo na rosca. Tem um outro que... difícil para trabalhar. Uma dificuldade enorme. Mas se a gente apertar muito, se torna irascível. Aí é outra fogueira, perigosíssima. Aí a gente vai no jeito. E é o tempo todo, na força do exemplo, trabalhando o máximo, gerenciando o máximo, porque esse que não gosta de trabalhar, a gente já sabe que um dia qualquer, a gente vai ter que ter prato de comida a mais, lençol a mais, cama a mais, um quartinho a mais. E olhe lá se tiver o dinheiro para gastar com coisas que a gente nem aprova, mas que essas alturas já virou necessidade e que a gente vai ter tudo isso a mais um pouco para levar. E a gente vai aprendendo. Aprende renúncia, aprende paciência, aprende a abrir mão, aprende doar e aprendendo. Aí voltando aqui, estamos ali como missionários. Mas só nós estamos missionários nessa situação, ou esse irmão também está missionário na situação? Também está missionário. A diferença é, são padrões de desenvolvimento do ser diferentes. Isso o espírita de até agora está tendo dificuldade de encarar. São igualmente missionários. Que a nossa tendência até agora era esse que me dá trabalho para trabalhar e que a gente, inclusive, como somos materialistas, chama de peso, é pesado para mim e tal. Bom, mas porque a gente ainda não se viu como missionário e não viu a todos como missionário. E porque ainda não alcançamos o conceito de que todo espírito é luz.
a gente ainda está dividindo espírito em espírito de luz e espírito da treva. Mas não é Deus que criou a todos? Sim. E o que é da treva? Veio de onde? Então nós não somos monoteístas? E a gente vai ter que perguntar, amo bastante para admitir que sou monoteísta? Que Deus criou a todos? E que todo espírito é luz? Mas vamos comparar os espíritos. O feixe de luz que Jesus Cristo espraia é o mesmo que a coitada da Nájila espraia? Um feixinho. Modesto. Estreitinho. Se a Socorro olhar muito, Socorro que é amiga, né? Se ela, na convivência com esse feixinho de luz, estiver atenta, muito observadora, buscando fazer o que os Espíritos nos orientam, que é recolher o que há de melhor no outro, e ela estiver ali buscando recolher o que ela tem de melhor, ela vai conseguir acessar o feixinho de luz da Nájila. E quando a Gilda chegar e dizer, meu Deus, como é que você aguenta a Nájila? Essa mulher é a treva. Ela vai dizer, não, mas nisso, você sabe que nisso ela me iluminou? É verdade. Ela vai mostrar, assim, o viezinho de luz, aquela frequênciazinha. Mas é luz. É luz. E a questão de tempo. A Nájila vai ter que caminhar mais, aprender mais, suar mais a camisa, se esforçar por mais tempo, para chegar a ser um feixe maior. Mas está no caminho, caminhando. E nesse servir a Deus, servindo ao próximo, reconhecendo que Deus está em cada criatura, nós vamos, amando-o bastante, nós iremos ajudando a cada um expressar a sua luz. E é expressando um fator que nós o fortalecemos. Isso desde a ordem física, viu, gente? A pessoa traz um fator para, vou falar um ruim, depois falo um bom. A pessoa traz um fator para a esquizofrenia. Traz de família. Mas logo cedo ali, ela é estimulada a fazer coisas positivas, ela é estimulada ao amor, ela é estimulada a uma alimentação natural, ela é estimulada a não usar bebida alcoólica nenhuma, não usar fumo, não usar drogas lícitas ou ilícitas. As listas são essas aprovadinhas pelo Ministério da Saúde. Ela vai ser logo cedo sensibilizada aos recursos naturais, a uma vida com caminhada, com estudo, com observação e tal. Ela não alimentará o fator, ele não vai expressar. Ela vai desencarnar com 100 anos sem desenvolver esquizofrenia. Um que trazia fatores muito mais esparsos e muito com menores possibilidades, exposta a um meio, e sendo um espírito que não consiga administrar bem aquele meio, exposta ao meio que favorece, poderá expressar. Agora vamos para o lado positivo. Nós estamos ali na nossa caminhada, no nosso cotidiano, servindo, nos vendo missionário, vendo o outro missionário sobre nós. Como ele é missionário conosco ali na caminhada, nós não nos cansamos dele. Nós vamos todos os dias revigorando a nossa convivência, revitalizando elementos em nós para a convivência continuar boa. Não vamos dizer que ela seja, não, mas ela é boa, ela é diplomática, ela é de troca, de prestação de atendimento. Nós vamos ajudando essa pessoa a expressar, por exemplo, uma bondade que ela traz, assim, uma prontificação pequena, mas ela vai sendo exposta a uma prestação de serviço, a uma troca de bondade, favorecimento, e vai sendo incentivada, e ela é capaz de desencarnar
conceituada como uma excelente pessoa, como alguém que fez muita bondade. Mas quando ela chegou aqui, ela não trazia essa prontidão toda para a bondade. Mas esse movimento de nos somarmos e juntos melhorarmos os fatores que precisamos melhorar, vai depender de nos vermos o tempo todo como pessoas que têm que construir uma capacidade todos os dias renovada, amar o bastante. E para primeiro enxergar o nosso Criador como alguém que não erra. E que nossas líderes missionárias são o que nós precisamos para fazer transformações que queremos fazer em nós. Nenhuma transformação que estamos aqui fazendo é o que nós sequer percebíamos. São transformações que o Espírito já percebia, que ele queria fazer. E ele faz um projeto reencarnatório para numa família, por sintonia, uma família que vai permitir que ele expresse cada vez mais aqueles fatores que ele quer expressar, que ele quer favorecer. Nessa caminhada de servir, nós vamos descobrindo a nossa capacidade de amar. Descobrindo. E se até então nós tínhamos o conceito de que quem faz por amor, faz com alegria, faz sem sofrer, eu acho que é a hora da gente alterar isso. Primeiro, é conceituar melhor a palavra sofrer. Que nós pusemos uma carga social muito ruim nela. Nós, na verdade, expressamos amor quando somos capazes de sofrer as motivações. Senão não tem nem como expressar. Estou ali, vivendo. Só vivendo, navegando aí. Num mar calmo, numa canoa que rema sozinha. E aí? Não tem que expressar nada. É um deleite. Sem desafio. Um mar calmo, uma água tranquila, uma canoa confortável. Ela rema sozinha e eu estou ali. Agora vamos para o mar bravio, uma canoa que a gente tem que, com remo, fazer que ela vá para o lado que precisamos para não naufragar. E ela tenta e a gente vai, e ela... Estamos sofrendo modificações, incentivos, estímulos e, sobretudo, empurrões para não nos naufragarmos. O missionário que se vê missionário no cotidiano, ele vai aprendendo a ser alguém que ele não fica alegando o que ele fez, ele não fica sofrendo depois o que ele já viveu, mas ele faz coisas com sofrimento, sim. No meu relacionamento com a Gilda, não sei mais no primeiro lugar, viu, Gilda? No meu relacionamento com a Gilda, ela todos os dias vai descobrindo que precisa ser um exemplo vertical para ver se eu me aprumo. E vai ter dia que ela teria vontade de poder folgar um pouco os cintos. Ela teria vontade de poder relaxar. Mas aí quando ela olha para mim, ela diz: se eu fizer isso, essa criatura vai achar nisso uma fenda para o erro que vai se transformar numa janela. E olhe lá se não se transformar num grande portal. E aí ela diz para ela mesma: eu não vou poder. Deixa eu me aprumar, deixa eu fazer renúncia. Deixa eu assumir meu papel. Mas ela vai descobrindo que aquilo a felicita. Quando ela
vai o tempo todo se colocando como alguém que tem que amar o bastante para viver o seu missionário aqui na terra. Aí vai ver, né? Mas com isso eu aprendi a não viver abrindo mão do que é certo. Trabalhando com essa criatura, eu fui aprendendo que a gente tem que ser certo o tempo todo. Que aquilo que nós já percebemos que é certo e aprendemos a fazer certo, não dá para abrir mão. Com ela eu fui descobrindo, viver com a Nájila foi me ensinando que a gente pode perfeitamente pensar no outro antes de nós. É o que Cristo nos ensina. Vivendo com ela, eu fui descobrindo que a gente tem que pensar no amanhã, é pensar no momento seguinte. Se eu fizer isso, vai se desdobrar em quê? Aí ela vai descobrindo que houve ganho. Que não houve perda. Mas se nós calcarmos no sistema materialista de ideias, que ganho é sofá acolchoado, colchões anatomicamente confortáveis, água fresca no nosso copo, comodidades, vento fresco soprando o nosso corpo no dia de calor. Se o nosso ganho for baseado nessas coisas, acharemos nossa vida pesada. E vamos desvitalizando a nossa capacidade de amar o bastante. Porque a gente passa a querer deleite físico. A gente vai trocando, uma troca cruel, que é o deleite do espírito, a gente vai trocando pelo deleite material. E como a Terra é um planeta denso, e nós todos, ao entrar na estratosfera da Terra, nos projetos reencarnatórios, temos que constituir um corpo denso para adaptar ao sistema Terra, é facílimo trocar o deleite do espírito pelo deleite material. E nós hoje ainda temos uma cultura que quase nos cobra a troca. Como que você dá conta de fazer isso? Você não cansa nunca? Você não está cansada? Você tira férias? Você não tira férias? As pessoas pararam de perguntar, na imposição. Fulano, não me pergunte isso, eu não gosto. Fulano, não me pergunte se eu estou cansado, tem horror dessa palavra. Mas é assim na família. Não me pergunte se eu estou cansada, não, que eu não gosto. Não me pergunte se eu tiro férias também, não. Férias é pessoal, cada um tira a sua. Para viver o espírito. E às vezes eu pergunto, você acha que espírito cansa? Trabalha de noite. Quem coordena o corpo é o espírito? Se o espírito não se sente enfastiado do que faz, obrigatoriamente ele tem que cansar? Porque o cansaço pregnado por um padrão mental e uma linha de pensamento ligada a cansar, vai nos fazendo cansar da nossa missão. Aí aquelas pessoas que estão ali, que nós poderíamos conviver com elas sem nunca cansar, nós nos cansamos. Aí a gente passa a dizer, já abri mão desse irmão. Essa cunhada eu não falo mais com ela. Ai, minha sogra? Não, não vou lá mexer com isso não. Com ele que vai, ele que é filho dela. Por quê? Porque se permitiu fazer uma troca. Cruel conosco. Porque iremos depois cobrar de nós. É importante sabermos que Deus não vai cobrar de nós. Se nós estamos fazendo as coisas pensando que Deus poderá cobrar, poderá castigar, Deus não se ocupa dessas mediocridades. Deus permite a liberdade de ser ao Espírito. E uma coisa maravilhosa, que é o contraponto dessa liberdade, no sentido de nos incentivar a administrar, ele me permite a liberdade de ser e a possibilidade real, 100%, de viver o desdobramento do que eu fiz na minha liberdade. Os espíritos orientadores estão conosco.
nos orientando o tempo todo. Espíritos bons, maravilhosos. Não entram e não infringem a nossa liberdade. Nos orientam. Aí a gente, para não ter que cobrar o amas o bastante, cotidiano, servir a Deus, desenvolver compaixão, compreensão, entendimento, caridade, para perdoar ou também para nem ter que perdoar, porque quem não se ofende não tem que perdoar, para não ter que estarmos o tempo todo na labuta da construção desses valores, nós passamos a dizer que há espíritos da ordem do mal que entram na minha vida, que adentram a minha vida e ditam ordens, valores e produtos na minha vida. Mas isso é invenção. O que existe são compartilhamentos de campos. Nós vivemos, graças a Deus, se pudéssemos configurar o cosmos como isso aqui, não há fechamento, tá, gente? Isso é só para a gente ter uma ideia. E aqui estão espíritos, pontinhos de luz, grandes feixes de luz. E estamos aí, com todos. Uns raios, umas ondas bem enormes. Segundo os orientadores, esses que ainda são apenas feixinhos muito modestos, muito estreitos no sentido do bem, como lei universal, nós nos interagimos com eles, mas eles não têm autonomia para ditar na nossa vida. Eles estão aqui, como estão na nossa casa, estão no cemitério, estão nos salões de baile, estão nas universidades, estão na boca de fumo, também está na escola, está na missa, está em todos os espaços. Estão todos interagindo. Ressonância, que é quando um espírito já compartilha seus saberes em nível de influenciar, porque altera o nosso enxergar. Segundo os orientadores, só fazem isso os espíritos com condições de nos levar ao bem. Agora, o que eles nos orientam, e que está dentro dessa temática do Amas o Bastante, é: nós devemos amar o bastante, o bem, para o tempo todo nos impulsionarmos através de uma vigiliatura e de um status de prece que nos permita visualizar o tempo todo o bem. E aí nós fazemos sintonia fina com os que são orientadores no bem, interagimos com os que ainda não são o bem, no sentido de sermos já, com relação a esse pontinho aqui, um de nós que já seja isso aqui, já é um orientador para ele. Tanto que, segundo eles, numa reunião como essa, aqui, por exemplo, com esse número enorme de pessoas aí, nós teremos aqui inúmeros espíritos que precisam da nossa orientação e estão aí se orientando. Não influenciarão no sentido de prejudicar o balanço energético positivo da reunião, como também nas nossas casas. Espíritos que estão ali, fazem parte da nossa família espiritual, do nosso grupo de tutelados, e que estarão ali sendo orientados por nós, mas não balançarão negativamente a economia energética da família. A menos que a família escolha aquele padrão para vibrar nele. Aí sim vai compartilhar.
Até aqui foi ficando claro? Nós vamos no sábado que vem continuar a partir daqui, que é o amarmos a nós mesmos para ficar uma coisa melhor trabalhada. Tá bem? Nessa coisa de compartilhamento de campos, ficou uma coisa mais ou menos clara? Pois não. Seria assim, só uma coisa, uma influência unilateral, por exemplo, os espíritos mais iluminados é que poderiam influenciar energeticamente os espíritos menos iluminados, ou se houver uma baixa na iluminação de um determinado espírito encarnado, por exemplo, ele pode entrar em sintonia com o padrão vibratório mais baixo também de um espírito encarnado ou desencarnado, gerando um padrão de obsessão. Pode haver, se a pessoa não tiver... De obsessão não, porque essa pessoa que está aqui encarnada, que é um padrão mais iluminado e que baixou o seu padrão, os espíritos, vamos dizer, menos evoluídos, eles não estão livres para se apoderar de nenhum de nós, que a obsessão seria isso, vamos dizer, grudar em nenhum de nós, porque eles não estão sem a tutela de espíritos orientadores. O que acontece conosco quando nós baixamos o padrão, nós passamos a vibrar em frequências que estão cosmicamente distribuídas aí. Essas frequências são holograficamente distintas e descritas, elas têm forma e nós somos capazes de ver formas holográficas e dizer que viu o espírito. Nós somos capazes de ver a forma holográfica ali conosco e atribuir a um espírito e não ser um espírito. Nós ainda temos uma cultura bastante fraca acerca da holografia. E nós ainda confundimos holografia com espírito. Todas as formas todas as vibrações que nós dissipamos com nossa forma. Em 3D. Real, em 3D. Você poderá ver, você resolveu manter raiva. Você fez uma dissidência lá com alguém, fez uma situação desconfortável e não buscou perdoar, não buscou ter compaixão, não buscou fazer um espírito de caridade para cuidar daquela pessoa no sentido do bem. A caridade é cuidar. E você se mantém naquele estado de raiva, você começará a ver, se você tiver uma faculdade mediúnica que lhe permita, inclusive, ver forma holográfica, que é muito mais fácil de ver do que espírito, que ela é densa, e nós aqui enxergamos por densidade, você é capaz de passar a ver formas humanas que você pensa que está vendo espírito falando que vai te ajudar a matar, que vai te ajudar a castigar aquela pessoa, vai ajudar a dar uma rasteira nela, mas são vibrações de pessoas encarnadas que falaram aquilo, dissipou em forma holograficamente constituída e você está vendo forma holográfica e pensa que está vendo espírito. Porque, segundo os orientadores, espírito desencarnado, quando se manifesta, quando recolhe ectoplasma de nós humanos para fazer a sua manifestação, se manifesta para o bem. Quando ele não tem ainda uma ordem espiritual, afetiva, social, psicossocial e etc., para se manifestar e promover o bem, ele não se manifesta porque há equipes espirituais cuidando disso. Eles nos dizem o seguinte: se os senhores estão tendo problema de educação, que pessoas se expressam, manifestam, sem ter tido uma educação conveniente para fazer o bem, não pensem que o polissistema espiritual é essa bagunça. Aqui nós somos ordeiros. O que acontece é que os senhores
A ciência não tinha alcançado ainda condições de estudar holografia, descrever holografia. O espiritismo caminha à luz da ciência, da filosofia e da religião, e com isso os espíritas trabalhavam tudo como se fosse espírito, quando na maioria das vezes são formas holográficas. Embora já existisse o conceito de forma-pensamento. Já existiu o conceito de forma-pensamento. Que seria mais ou menos... Que é o primeiro momento que veio com o movimento da ciência e da filosofia, ficou descrito como forma holográfica. Houve umas palestras aqui no ano passado sobre holografia. Se os irmãos acharem que é pertinente, passando esse sábado que vem no outro, a gente pode fazer novamente esse momento. Estão no YouTube. Todas as duas. Segundo, Evaí, fala aí, Evaí, que eu não gosto de divulgar, senão parece que eu mesmo estou me divulgando. Estão já colocadas todas as duas, são duas palestras sobre holografia que estão no YouTube. Só entrar no YouTube e procurar Nájila Carvalho Soares, que lá tem mais de 20 palestras que já coloquei, e as duas de holografia estão lá. Mas se alguém aí não tem acesso, não consegue fazer acesso através do YouTube, nós podemos combinar e fazer novamente esse momento, porque eu acho que a holografia nos esclarece muito acerca das nossas relações com os espíritos. Nos ajuda a ver como Deus é bom, como Deus é justo, como Ele é sábio. Porque até então parecia que Deus até cochilava, que permite que espírito esteja me espreitando em qualquer esquina, a qualquer momento, que por algum viés daqui da terra, eu baixar meu padrão de frequência naquele momento, que o espírito pode chegar e adentrar. E aí parecia que os espíritos menos evoluídos estavam sempre espreitando qualquer espírito para fazer a festa. E não é isso. Na orientação dos espíritos atualmente, nós podemos acessar formas holográficas, enxergar e até conversar com elas pensando que elas são espíritos.